Diálogos internos em terceira pessoa. Hoje eu vou te mostrar como usar isso do jeito certo. Aquela sensação de estar completamente dentro da cabeça do personagem, lendo os pensamentos mais íntimos dele, não acontece por acaso. É uma técnica narrativa específica e é isso que separa uma história amadora de uma narrativa profissional. Se você escreve em primeira pessoa, isso acontece de forma mais natural. A voz do personagem já está ali. Mas quando a história é contada em terceira pessoa, como dar espaço aos pensamentos sem quebrar o ritmo da narrativa. Esse é um ponto onde muita gente trava e é exatamente isso que você vai aprender agora. Você vai sair daqui sabendo usar monólogos internos de forma clara, natural e com força suficiente para segurar o seu leitor. Escrever diálogo interno pode virar um problema. Quando é longo demais, fica cansativo, e quando é curto demais, perde o efeito. Tem quem acha que escrever os pensamentos é só jogar lá e pronto, mas não é. Diálogo interno é ferramenta para revelar o que o personagem realmente sente, mostrar os conflitos internos e criar proximidade com o leitor. O que realmente prende o leitor a um personagem muitas vezes não é o que ele diz em voz alta, muito pelo contrário, é o que ele pensa em silêncio. É isso que cria conexão real. E a primeira técnica aqui é a voz. O pensamento do seu personagem precisa ter uma voz diferente da sua, do narrador. Ele precisa carregar o jeito de falar desse personagem. E isso inclui vocabulário, ritmo, crenças pessoais, opiniões, reações exageradas, gírias e até vícios de linguagem que só ele tem. Se o personagem é impulsivo, os pensamentos dele precisam refletir isso. Se é um pouco mais contido, isso também tem que aparecer. Não dá para usar o mesmo tom neutro para todo mundo, porque senão o leitor não vai sentir a diferença entre quem narra e quem pensa. E é aí que o diálogo interno perde a força. Então vamos aos exemplos. Maria olhou para a porta e hesitou. Talvez fosse perigoso entrar. Essa frase serve como descrição. Ela informa, mas não aproxima. Agora, Maria olhou para a porta, pensou que só alguém louco entraria ali sozinho. Aqui a gente já começa a entrar no raciocínio dela. E agora sim, Maria olhou para a porta. Será que eu enlouqueci? Só um idiota entraria aí sozinho. Nesse último, a gente escuta a personagem. Não é mais o narrador explicando, é ela pensando com as próprias palavras. Essa diferença importa porque a forma como o personagem pensa revela muito mais do que o conteúdo do pensamento. Revela traços da personalidade, do estado emocional do momento. E é isso que cria conexão com o leitor. Não basta o pensamento ser verdadeiro, ele precisa soar autêntico, precisa parecer que vem daquela pessoa e de mais ninguém. Algo que muita gente faz sem notar. Escrever o pensamento como se fosse uma continuação da narração. Formal, impessoal, genérico. Certo seria escrever como se o personagem realmente estivesse pensando aquilo do jeito que ele falaria. Então, sempre que você for escrever um pensamento, se pergunte: esse é o jeito que esse personagem pensa? Ou tá soando como narrador? Isso vale para qualquer tipo de personagem, inclusive os que são mais sutis. A diferença pode estar numa palavra, num tempo verbal, numa reação silenciosa. O importante é que a voz mental dele tenha identidade. Se você tira o nome do personagem e o pensamento parece que poderia ser de qualquer um, então ainda não tá bom o suficiente. Na prática, isso exige escutar o personagem, escrever o pensamento como ele falaria, não como você explicaria. É aqui que o leitor para de ver o personagem como uma peça da história e começa a enxergar ele como uma pessoa real. Segunda técnica, diálogos direto e indireto. Você precisa escolher entre mostrar o pensamento literal do personagem ou mostrar esse pensamento filtrado pela voz do narrador. Essa escolha muda completamente a experiência do seu leitor, porque ela define o nível de proximidade que o leitor vai ter com a mente do personagem. No pensamento direto, você coloca o leitor dentro da cabeça do personagem. É a fala interna exata, como se o personagem estivesse pensando aquilo naquele instante, em tempo real. Por exemplo, João jogou o controle no sofá. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Sempre a mesma história. Aqui o leitor não está observando o João de fora, ele está dentro do pensamento, ele sente o peso da frustração na hora em que ela acontece. Agora a mesma cena no pensamento indireto. João jogou o controle no sofá, mais uma vez tinha a sensação de que nunca seria bom o suficiente. Nesse caso, o pensamento ainda está presente, mas quem apresenta é o narrador. Existe uma camada de mediação, e essa camada cria um certo distanciamento. As duas formas funcionam, mas cada uma serve para um tipo de efeito. O pensamento direto traz intensidade emocional. Ele é ideal para momentos de conflito, crise, dúvida, raiva, decisão. O pensamento indireto mantém o fluxo da narração mais suave. Funciona bem em cenas de transição, reflexão, ou quando o foco está nos acontecimentos externos. Um ponto onde muita gente escorrega: usar só uma das formas o tempo todo. Isso deixa a narrativa monótona.
ou muito intensa o tempo inteiro, ou muito distante emocionalmente. Então a dica prática é alternar. Direto nos momentos mais emocionais e indireto nas partes mais calmas. Isso cria ritmo. O texto ganha movimento e o leitor sente a variação sem perceber por quê. Outra coisa importante, se for usar o pensamento direto, tenha certeza de que ele tem força suficiente para justificar essa escolha. Não adianta usar um pensamento direto para uma frase genérica. O que o personagem pensa precisa ter conteúdo emocional, conflito ou revelação, senão o impacto some. Então, na hora de escolher entre o pensamento direto ou indireto, não pensa só na informação. Pensa no efeito que você quer causar no leitor naquele momento. Essa decisão muda o tom da cena inteira. Terceira técnica, fluxo de consciência. Aqui o pensamento aparece exatamente como ele surge na mente do personagem. Sem organização, sem estrutura, sem filtro. É um tipo de monólogo interno que não segue uma linha lógica ou gramatical. Ele reflete confusão, intensidade emocional e a velocidade real do pensamento sob pressão. E por isso soa mais verdadeiro. Forma comum de narrar. Clara sentou-se na beira da cama, tentando processar a notícia. O coração disparava. É uma frase limpa, descritiva, controlada. Agora, usando o fluxo de consciência. Não, não pode ser. Ele saiu ontem, disse que ia voltar cedo. Por que não voltou? E se foi culpa dela? Se tivesse ligado? Não. Pensa. Respira. Mas como respirar se ele não pode? Não. Aqui o pensamento vem em blocos, as frases se atropelam, as dúvidas surgem uma atrás da outra. Não tem pausa para organizar, não tem tempo para refletir. É o pensamento acontecendo sob impacto. Esse tipo de construção funciona muito bem em cenas de choque, ansiedade, medo, arrependimento ou qualquer situação em que o personagem não está raciocinando com clareza. É isso que o fluxo de consciência revela, a mente do personagem em seu estado mais instável. Mas tem um ponto importante, essa técnica exige controle da parte do autor, porque o objetivo não é escrever de forma caótica por escrever, é transmitir a confusão mental do personagem de forma intencional, com propósito narrativo. Uma tendência que enfraquece a cena. Exagerar na dose. Se o trecho for longo demais, o leitor pode se perder, se cansar ou até parar de acompanhar o que está acontecendo. Então a orientação é bem simples. Use em blocos curtos. Um parágrafo já é suficiente para transmitir o impacto emocional. Mais do que isso, e o efeito pode se perder. Outra dica, revisa o ritmo da leitura em voz alta. Esse tipo de trecho funciona quando parece que o personagem está quase sem ar, tentando acompanhar os próprios pensamentos. O fluxo de consciência não é só confusão, é uma confusão controlada. Quarta técnica, perguntas retóricas. Esse tipo de pensamento funciona porque coloca o leitor dentro da dúvida do personagem, sem precisar explicar nada. A pergunta em si já carrega o conflito, a tensão, o medo ou a indecisão. E o mais importante, não precisa de resposta, porque o valor está na pergunta, não na confusão. Por exemplo, Miguel olhou para ela. E se ela nunca mais confiar em mim? E se isso acabar com a nossa amizade? Mas e se eu não contar e ela descobrir sozinha? Essas perguntas revelam um conflito interno de forma direta, não tem explicação. Não tem filtro. É só o pensamento surgindo em sequência, como acontece em momentos de dúvida real. A força dessa técnica está na objetividade. O personagem não está fazendo uma análise, ele está reagindo. E essa reação aparece com mais impacto quando as perguntas são curtas, simples e diretas. Cada pergunta é uma batida emocional. E o ritmo acelerado ajuda a mostrar que ele está em crise. O que você não pode fazer, exagerar na complexidade ou usar perguntas longas demais. Se a pergunta vira uma frase cheia de detalhes, perde o efeito. Fica explicativa, didática e deixa de parecer um pensamento verdadeiro. Outra coisa, evite repetir a mesma estrutura várias vezes seguidas. Se você começa cada frase com e se, usa isso 2 ou 3 vezes e depois muda o formato, mesmo mantendo a dúvida. Assim você mantém o ritmo natural e evita soar artificial. Pergunta retórica é uma forma rápida de mostrar que o personagem está em conflito sem precisar descrever o que ele está sentindo. E quando o leitor lê essas perguntas, ele entra automaticamente nesse estado de indecisão junto com o personagem. Essa é a função principal da pergunta retórica no monólogo interno, fazer o leitor sentir a dúvida na mesma intensidade em que ela acontece. Quinta técnica, contradição. Essa técnica mostra quando o personagem pensa numa coisa, mas faz outra. É uma das formas mais eficientes de revelar conflito interno sem precisar explicar nada. O comportamento mostra uma coisa, o pensamento mostra outra. E essa diferença entre ação e pensamento cria tensão. Por exemplo, Laura sorriu levantando a taça. Idiota, se eu pudesse eu jogava esse vinho na sua cara.
Por fora, ela mantém a aparência, mas por dentro o pensamento é completamente oposto. O leitor entende que o sorriso não é sincero e existe um incômodo real ali. Esse tipo de construção é essencial para criar personagens mais complexos. Porque na vida real, as pessoas nem sempre falam o que pensam, não é verdade? E muitas vezes fazem exatamente o contrário do que sentem. Então, mostrar isso na narrativa aproxima o personagem da realidade. E essa técnica também dá ao leitor uma posição privilegiada. Ele passa a saber de algo que os outros personagens não sabem. E isso cria cumplicidade e aumenta o envolvimento emocional. Agora, por favor, não vai usar a contradição de forma forçada, sem contexto. Não adianta mostrar um pensamento agressivo por trás de uma ação gentil. Precisa que o contraste tenha motivo. O personagem pode estar se controlando, fingindo, evitando conflito ou protegendo alguém. O pensamento precisa ter fundamento emocional. Outro cuidado é não usar esse recurso o tempo todo. Se toda ação for contradita por um pensamento diferente, o personagem pode parecer incoerente em vez de complexo. Use em momentos certos, especialmente em situações onde o personagem está sob pressão social, emocional ou moral. A contradição bem usada revela muito mais do que qualquer descrição longa. Ela mostra que o personagem tem camadas. E isso prende o leitor, porque ele começa a ler as ações do personagem com desconfiança. Ele quer saber o que o personagem está escondendo dos outros e de si mesmo. Agora se inscreve no canal se você também acha que diálogo interno é uma das armas mais poderosas de um escritor. E não é porque você escreve em terceira pessoa que os seus personagens precisam parecer bonecos de cera. É só aplicar essas 5 técnicas e já clica nesse outro vídeo aqui para entender como criar conflitos que fazem o leitor virar a noite lendo. Fui!